Aquela desgraçada, pessoa desgraçada, não quero ver ela na minha frente. Ela tá chorando pra ver onde é que eu cheguei agora. Quem será essa pessoa? E aí, pessoal, estamos começando uma nova série aqui no canal, que é Caminhando com Dev. A gente vai conversar com alguns desenvolvedores para saber como foi a jornada que eles tiveram para chegar no cargo que eles chegaram, no nível de conhecimento que eles têm. Então, sem mais delongas, vamos lá para o nosso primeiro vídeo. Então aí, galera, para o nosso primeiro vídeo, estou aqui falando com ele, meu grande amigo Anderson Bispo. Anderson Bispo é analista de inteligência na Azul Aviação. E hoje a gente vai entender melhor como foi que ele chegou nesse cargo, o que foi que ele teve que estudar, como foi que ele fez para chegar a esse cargo, a esse nível de conhecimento que ele tem. Então a gente vai conversando aqui e ele vai explicando a gente como é que ia acontecer isso aí. Anderson, início de conversa, obrigado aí pelo teu tempo. Prazer. Para quem não sabe, aí ele trabalha em São Paulo, então ele veio aqui passar um tempinho aí, aqui em Caruaru, e tá concedendo a gente tá tendo essa conversa aqui com ele, para ele explicar mais e vocês entenderem que, assim, não há só um tipo de carro na tecnologia, não há só programador, não há só analista de qualidade, analista de requisitos, mas também há vários cargos e carreiras que vocês podem seguir. Anderson é analista de inteligência operacional lá na Azul. Anderson, para começo de história, o que é que tu faz lá? Cara, inicialmente eu comecei a desenvolver RPAs, né, que são robôs responsivos, utilizando a linguagem Python. Faço análise também dos dados, né, análise dos dados de voo, análise dos dados de voo, atraso, clientes, bagagem, todo tipo de tudo que tiver relacionado, na verdade, à aviação. Meteorologia, a gente já tem uma base de dados bem concisa, mas aí a gente trabalha em relação a isso, gerando insights para os diretores poderem tomar excelentes decisões. Poxa, é um cargo que tu sempre quis instalar? Tipo, é uma coisa que tu sonhava? Cara, é um desafio, é algo novo, é algo que, assim, do ponto de vista de desenvolvimento, é algo novo. Eu preciso lidar bastante com questão de dados, então, volta e meia, eu estou trabalhando com machine learning, com deep learning, inteligência artificial, o próprio desenvolvimento quando necessário, desenvolvimento de ferramentas orientadas a objetos. Mas sim, respondendo sua pergunta, é algo que eu já estava visando, assim, dentro da minha linha de carreira. Pô, mano, tipo, assim, tu fala se tu quiser, né? Mas tu ganha quanto lá hoje? Se tu não quiser falar o valor exato, mas fala um mais ou menos aí. Cara, tá dentro da faixa, assim, de 4 mil a 8 mil reais. Tá dentro dessa faixa de salário. Porque aí eu levo em consideração também os benefícios. Por exemplo, lá na Azul nós temos benefícios de passagem, que praticamente sai gratuito. A gente paga só uma taxa de embarque, que é questão burocrática dos aeroportos. Mas a Azul em si, ela dá esses benefícios, né, que é bem interessante. Então fica dentro dessa faixa mais ou menos, de 4 a 8 mil. Plano de saúde, alguma coisa do tipo lá? Plano de saúde, odontológico, tem diversos descontos, assim, em aluguéis de carros, por exemplo, se eu fizer uma viagem, tem um desconto de viagem internacional, por exemplo. Inclusive eu tenho um benefício que serve para os meus amigos, né, que é o chamado Azul. Tem que enrolar aí, peraí. Passar aí. É o conhecido. Eu quero, viu? Opa, tamo junto. Eu quero esse benefício aí, viu? É o conhecido Amigo Azul, e aí eu tenho até 8 destinos, né, nacionais, ou 4 internacionais para poder doar para os meus amigos. Isso aí durante o ano? Ou... Durante um ano, eu tenho esse prazo durante um ano para fazer isso. Boa, mano. Show de bola. Então, tipo, tu teve que estudar pra caramba, isso daí é um fato. Sim. Mas ele é natural de Palmares também. Eu sou natural de Palmares, pra quem não sabe. Como foi assim a tua entrada na área de tecnologia? Onde foi teu start? Poxa, eu quero seguir por essa área, quero
seguir para essa área de software, análise de dados e tudo? Como foi que tu seguiu isso aí? Cara, inicialmente, minha carreira começou literalmente assim, na área de TI, lá em 2015. Eu comecei fazendo técnico de manutenção, técnico de redes em computadores, pelo Instituto Federal de Pernambuco, né? Localizado lá em Palmares. E a partir daí eu conheci algumas linguagens de programação, comecei a desenvolver para jogos. Uhum. E aí, cara, a partir daí eu comecei a ver que TI era exatamente o que eu precisava. Que além de ser, que não é fácil, né, por assim dizer, TI nunca é É, é. fácil, não se iludam, então TI não é Não, e fácil. pior que a galera prega muito isso, assim, principalmente dentro do YouTube, e a galera que quer vender curso, tipo, você faz um curso e já tá trabalhando 6 meses. Porra, Não, não. não, não. Assim, pode até ser, mas. Isso, na verdade, funciona quando a empresa tem parcerias com outras empresas, né? Por exemplo, o cara É. lançou um curso e aí, sei lá, 6 meses ele vai te contratar como um estágio. É um contrato, não deixa de ser um contrato. Não, e assim, mesmo assim, velho, tem que ter muito. A empresa tem que ter muita boa vontade, né? Porque, tipo, Exatamente. poxa, assim, não é que programação ou a área de tecnologia em si é difícil, mas demanda muita persistência. Porque, assim, eu já tive muitas horas que eu queria desistir. Pô, não quero mais saber dessa porcaria, não. Vou fazer outra coisa, tá estressando. Pô, não dá, não dá. Cara, não é fácil, nunca é fácil. Assim, pode ser o gênio que for, o cara conhecer muito de programação, lógica, na verdade, né? Não é programação, quem conhece lógica programa em qualquer linguagem. Mas, assim, não é fácil. Precisa estar estudando sempre. Não é uma coisa que você estuda e, tipo, é uma questão obsoleta e você vai parar no. Uhum. Sei lá, estudei. Um exemplo. Eu sei desenvolver um site. Ótimo, perfeito. Existem formas arcaicas de desenvolver sites e existem formas, cara, que está no ápice da tecnologia atual. Então, assim, sempre tem que estar estudando porque as empresas querem isso. Né? Uhum. Hoje em dia as empresas puxam um cara que está desenvolvendo em Angular, React, Vue, enfim, mas tem gente que desenvolve, por exemplo, usando Python, usando JavaScript, né, a trindade, né, HTML, CSS, JavaScript. Isso parte de cada um. Eu particularmente oriento e aconselho sempre a estar estudando. O setor que eu ocupo hoje, que é o setor de inteligência, necessariamente a gente precisa saber de muita tecnologia. A todo momento, machine learning, tem que fazer alguma regra de regressão. Você tem que estar trazendo soluções, né? É porque Perfeito, perfeito. às vezes a galera pensa que a área de tecnologia é código. Mas, assim, pelo menos de minha parte, eu acho que a gente lida mais com pessoas do que com código, do que com máquinas. Perfeito. E lidar com máquinas é muito fácil. O problema é lidar com as pessoas, de certa forma. Exatamente, Porque, assim, você exatamente. tem pessoas de diversos lugares do mundo, principalmente agora no remoto. Eu trabalho remoto, né? Minha empresa presta muitos serviços remotos. E, por exemplo, na minha equipe eu tenho um cara que é de Minas Gerais, tem dois que são de Brasília, outro que é de São Paulo, da outra empresa lá que é um bocado de gente que eu não sei desde que muita gente é. E mesma coisa tu, tá lá em Brasília, por exemplo, tu de Em São Caruaru, Paulo. né, São Paulo, saiu de Caruaru, foi para São Paulo, e lá deve ter outras pessoas de outros lugares, né? Perfeito, perfeito. Lá a gente trabalha com gente de todo lugar, inclusive fora do país, né? Estados Unidos, opa, tá fora. Estados Unidos, da própria Europa ali, né? Espanha, Paris. Desculpa. O próprio presidente da Azul, né? Não o presidente, o CEO atual, ele é americano, é o John. Então, assim, cara, além de toda a tecnologia, toda a questão de código, toda a questão do inglês, das linguagens, o inglês é essencial. A gente recebeu diversos estagiários, né? Chamado The Summers. Uhum. Lá, cara, os caras dos Estados Unidos. Então, assim, os caras não iam falar português, os caras não são obrigados a chegar e. Olá, como está? Não, o cara chegou e mandou um inglês e você tem que pelo menos entender o cara. E tem que Não, que se saber. vire, que se... Você tá numa multinacional, então, assim, você sai Palmares, Caruaru, região, Recife, sai para uma multinacional, você tem que saber o inglês básico Uhum. e a conversação. É. Eu confesso que é uma falta minha muito grande de não ter o inglês. Eu acho que eu até perdi já oportunidades por não ter o inglês, mas é algo que tá ali na minha lista e, e eu não posso nem adiar. Mas tu desenrola bem o inglês ou...
Cara, meu inglês, eu tenho uma certa dificuldade, na verdade, é mais a vergonha de falar, né, em si. Mas eu acabei aprendendo lá, nesse tempinho já que eu tô na Azul, eu tô há pouco tempo, tô há praticamente 2 meses lá, que o inglês fluente é, na verdade, a forma como você fala, né? Você precisa falar. Se você sei lá, manda um Joel Santana, né? A deprecation to me. Se o cara te entendeu Faz do outro o lado, enrolation. né? Se o cara entendeu do outro lado, cara, e assim, você não é fluente, mas você tá falando. A É. fluência se dá através da quantidade de vezes que você vai falar e do quanto você vai entender o cara falar contigo. Então, assim, a minha primeira experiência, por exemplo, do inglês, cara, eu tive muita vergonha porque o estagiário, né, que tava conversando comigo, Uhum. cara, ele falava muito rápido. E eu conseguia entender algumas partes e tentava fazer, ligar ali, e aí respondia meio com vergonha assim. E todo o restante do meu time, né, a boa parte do meu time, todos falam inglês fluente. Então, Uhum. eu tenho que correr atrás disso, assim como o Hugo tá falando, né, a gente tem que correr atrás do inglês e se manter atualizado, junto com as tecnologias. É. Tipo, uma pausa aqui pra gente passar. Vou passar aqui. Pá. Aí eu corto lá. Beleza. E tu falou que participou lá na escola técnica, no curso de redes lá em Palmares. E após disso, como foi que tu seguiu lá? Qual foi as decisões que tu tomou? E aí? Cara, após 2015, acabei me formando em 2016, segundo semestre de 2016. E nesse período eu já vinha fazendo o Enem. Então, desde 2014 eu já vinha fazendo o Enem. Uhum. E eu prestava para fazer ou engenharia de software ou ciência da computação. Aonde que você botava? Pra aqui, pra Caruaru? Colocava para Recife. E aí, cara, super disputado. Até que em 2017 eu consegui para sistemas de informação pela UFRPE. Inicialmente começamos presencial. Uhum. E aí depois migrou para o EAD devido à Covid, que veio. É na rua. Não tem o que fazer. Acontece. Bora. É. Migramos para o EAD, né, devido à Covid, 2019, 2020 por ali. Uhum. E, cara, concluí agora em 2022, ainda devido à Covid, né? Tivemos infelizmente tivemos esse atrapalho de vida, mas concluí, né? Sistemas de informação. Hoje eu sou bacharel em sistemas de informação. Após isso, eu acabei fazendo um após em ciências de dados na Unopar. Uhum. Concluí também no mesmo ano, né? Iniciei no início do ano de 2022 e concluí no final do ano. Então, eu tenho essa especialização em ciência de dados. E desde Show. então, Eu acho que tipo, te ajudou a conseguir esse emprego agora, né? Cara, Eu acho que deve perfeito. ter Perfeito. contado bastante. Isso, perfeito. Foi exatamente o que acabou focando no que o pessoal estava procurando. Assim, Uhum. o setor ele precisava de pessoas mais técnicas, e aí esse ponto específico, né, da minha pós-graduação em ciências de dados acabou ajudando bastante. É. Tipo, acho que a minha trajetória ela é bem parecida com a tua, de certa forma, porque eu fiz também uma pós, só que em engenharia de software, que é o que eu foco, né? Perfeito. O meu foco. E assim, velho, tipo, ajudou demais. Ajudou demais a conseguir emprego, até uma visualização melhor pelo mercado. Tipo, fiz ADS, que meio que se compara à sua Sim, graduação. sim. E depois fiz a pós, agora eu tô no mestrado. Mas, cara, a galera fica falando muito, assim, tipo, programador é uma profissão que não precisa ter graduação superior. Eu discordo em partes e concordo de uma certa forma. Mas, assim, o que é que tu acha? Tu fez a graduação, o que é que contou a graduação? Ou, tipo, pô, não fez diferença? Cara, Após também, tudo isso. sendo bem honesto, assim, é importante, né, a graduação, você ter o diploma ali, né, a comprovação de que você fez aquilo. Uhum. Mas assim, o tempo que eu tive na faculdade, né, que eu não vou dizer gastei, porque eu acabei aprendendo muitas coisas, desenvolvi diversas skills na faculdade, mas o tempo que eu tive na faculdade, certamente estudando
sozinho, por fora, eu conseguiria desenvolver um pouco mais, né? Eu tenho essa visão, pode ser uma visão errônea, pode, mas essa visão que eu tive na época não sei se foi devido à pandemia, que a gente acabou tendo, de certa forma, ficou um pouco disperso, né? Os professores e Uhum. tal. Acho que ninguém tava se concentrando, na verdade, né? Isso. Ninguém tava conseguindo focar com tudo que tava acontecendo. E aí meio, até a própria pós também, pronto, a pós foi totalmente EAD. Eu não senti os professores tão próximos. Uhum. Eu acredito que especialização pós e mestrado, você precisa estar próximo o tempo todo. O tempo todo. Porque é algo novo, é algo que precisa ser... Mas o teu foi EAD ou à distância? Foi EAD. Tipo, EAD sem professor, EAD é nem nada. 100%. 100% à Tipo, eu distância. fiz a minha também. A minha pós foi EAD. Eu não curto muito. É algo que no meu currículo ele cai muito bem, tipo, visualmente para as empresas. Sim, Eles veem sim. como algo muito bom, até pelo tema e tudo. Mas em questão de aprendizado, eu aprendi, mas foi mais assim, iniciativa minha. Porque eu poderia ali jogar qualquer resposta, tipo, procurar a resposta no No Google Google e pronto, velho. Tipo, passei. E agora com o chat GPT é mais fácil ainda, né? exatamente. Tipo, pô, Exatamente. joga lá no chat e. Pô, o chat GPT fez uma pós pra tu. Então, tipo, concluindo esse assunto, tu indicaria ou não fazer a faculdade? Pelo que eu entendi da tua resposta, tu tá meio que dizendo assim, tipo, na prática, em questão de conhecimento, se tu passasse o tempo da faculdade em questão de aprender, tu aprenderia muito melhor sozinho. Isso. Perfeito. É, por que eu indico a faculdade? E aí eu vou ser um pouco contraditório na minha resposta. A faculdade, além da questão do ensino ali, né, presencial e tal, muitas vezes presencial, EAD, eu prefiro presencial hoje, e aí digo isso com mais certeza, porque a troca de ideia, o network é diferente. Uhum. O tete a tete, né, o cara a cara é bem melhor. É. E, cara, as oportunidades dentro de uma universidade, por exemplo, projetos, discussão, cara, o nível de conhecimento que você acaba ganhando é muito maior do que você fazer à distância, Tô ligado. ou não fazer. Né? A faculdade em si, a universidade em si, né, chamada de universidade, ela acaba te proporcionando algumas outras habilidades que você só vai conseguir lá, você não consegue fora. Um exemplo, um estágio. Quer queira, quer não, hoje 90% dos estágios tem que estar vinculado a alguma instituição, alguma Não, universidade. assim, a não ser que você consiga, tipo, um arrumadinho numa empresa para você ficar meio que estagiando e aprendendo lá, mas Isso, todos os estágios você tá, é obrigatório, né? Se for um isso. estágio certinho mesmo, Perfeito. é obrigatório você estar tá matriculado em uma universidade. Isso, perfeito. E assim, hoje eu indico muito, cara. Se possível, faça uma federal, porque não é que seja melhor ou pior, mas você vai ser induzido a desistir ou continuar. Uhum. Quem está numa federal sempre vai ser aquele tipo de pessoa que está lá por méritos próprios, continuará por méritos próprios, ou vai desistir assumindo riscos. Uhum. Então, é o cara que está ciente de tudo. É o cara que vai aprender de qualquer forma, Tô ligado. seja dentro ou fora da universidade. Beleza. Tipo, tu fez a faculdade, fez a pós, e depois isso, para entrar no mercado de trabalho. Cara, depois disso eu já vinha trabalhando em alguns lugares, né, Uhum. Mas na área de TI ou fora? na área de TI. Eu comecei trabalhando com suporte ao hardware, né, manutenção de micro, impressoras, notebooks, entre outras coisas. Uhum. Depois passei para a questão de atendimento, suporte ao cliente, helpdesk, N1, N2. Uhum. E posteriormente fui galgando, né, situações onde eu previamente participava de reuniões onde eu dava uma boa ideia. Uhum. E aí o cara dizia, quer participar do nosso projeto? E aí eu quero, mas eu não programo, não entendo. O cara, não, mas a gente dá uma parte e Uhum. você vai tentando fazer. Na época não tinha chat GPT, então era Stack Overflow, Google, YouTube, É vídeos precisando se virar. indianos, né? É. Então, assim, era na força do se vira,
e aprende. É. E daí para frente, na verdade, eu comecei, né, a atuar tanto na área de suporte ao cliente, como na área de desenvolvimento indiretamente. Fiz alguns projetos pessoais, criei alguns sites para empresas, fiz algumas automações, e aí surgiu a vontade, assim, né, a paixão pela automação, utilizando Python, utilizando outras linguagens, inclusive, mas a principal é Python. Sempre utilizei Python para isso. Tô ligado. E atualmente agora a minha área de estudo, né, minha área de estudo atual, eu fiquei com medo do cachorro, passou um puta cachorrão grande ali. Eu tenho medo de cachorro, mano, cachorro grandão. Vamos lá. Eu vou cortar? Não, Não, deixa rolar, não. deixa rolar. Minha área de atuação, de estudo atual é visão computacional. E eu quero agregar, né, a visão computacional junto com a IA. Estou trabalhando em alguns projetos, inclusive na Azul, em parceria com o pessoal lá, com os especialistas do time, para a gente tentar reduzir questões de atrasos de voo e tal, usando visão computacional. Show de bola. Como foi que tu fez pra conseguir o trampo lá na Azul? Tipo, é uma grande empresa hoje e convenhamos que não é qualquer pessoa que eles contratam. Não, realmente. Não é qualquer pessoa que eles contratam e eu acho que, pelo que a gente conversou outra vez, tu disse que o processo foi longo, se eu não me engano. Exatamente, foram 4 meses de processo. Eu pensava que era longo, mas Cara, eu pensava que era um mês assim, dois meses, mas... Não, demorou um mês e meio, bastante. Demorou bastante. 4 meses. Porque assim, eles precisam fazer diversas baterias de entrevistas, testes, eles fazem bastante análise. Como é um setor crucial para dentro da empresa, o setor de que eu atuo hoje, que é a inteligência, eles precisam realmente de pessoas que tenham uma skill, tanto soft skill como hard skill, e também que saiba lidar diretamente com pessoas. Cara, o setor lidar diretamente com o CEO, com os vice-presidentes, cara, só gente de alto nível, assim. Não que os demais não sejam, mas só gente responsável por tomada de decisão grande dentro da empresa. Então, o setor tem que ser muito responsável, tem que estar no nível de representatividade. É o que eu falo muito, a galera que às vezes me pedir dicas para entrar no desenvolvimento. A galera não quer uma pessoa que só chegue lá e programa. Na verdade, assim, algumas empresas que têm uma visão mais arcaica quer que você só chegue lá e faça o que você está mandando. Mas muitas empresas, elas querem pessoas que consigam tomar decisões pela empresa. Perfeito. Pelo que você falou aí, é o bem que a Azul está procurando. Exatamente. Basicamente é o que a gente faz, inclusive, dentro da inteligência operacional. Nós pegamos dados, né, nós tratamos os dados, fazemos o ETL, todo o processo, todo o pipeline completo, show de bola. Todo o pipeline completo, né, da questão de dados. E aí a gente integra as necessidades que é pedido pelos setores. Setor de planejamento, setor de manutenção, enfim, os próprios gerentes e vice-presidentes da empresa, a gente senta mensalmente, troca ideia, diz, cara, a gente precisa disso aqui, como é que a gente faz? E a gente elabora um plano, monta todos os dados, faz todo o estudo e entrega para as pessoas que solicitaram, né, os setores. Já saindo mais dessa seara, acho que a gente passa por muito perrengue nessa trajetória toda. Mas também tem muitas pessoas que ajudam a gente. Perfeito. Se você fosse escolher uma pessoa que lhe deu total força, que aquela pessoa foi imprescindível para você chegar onde você está hoje, qual seria essa pessoa? Quem seria? Cara, eu acho que eu devo muito isso aos meus filhos, né? Eu tenho muitos amigos, na verdade, que me direcionaram na carreira, mas as pessoas pelas quais eu não desisti, não parei, foram os meus filhos. Que deram o gás para tu... Sim. Pra tu se esforçar mais. Minha esposa também, que sempre esteve comigo, cara, momentos dificílimos, assim. Agora, por exemplo, né, mudar de estado, mudar de cidade, adaptação, clima. Inclusive ela tá morando aqui, né, e tu tá por lá, né? Em São Paulo. Puxa, é pesado. É bem Pesado, complicado, de certa cara, é bem forma, complicado. questão de
de saudade, de tudo, né, velho? Sim, sim. O custo sim. lá de vida em São Paulo é muito pesado. Muito alto, cara, é muito alto o custo de vida lá e assim, você tem que saber dosar tudo que você faz, né, em questão financeira principalmente. E se fosse uma pessoa que, poxa, velho, tipo, Eu tô imaginando a já pergunta. tá imaginando, né? Tipo, aquela desgraçada, pessoa desgraçada, não quero ver ela na minha frente. Ela tá chorando pra ver onde é que eu cheguei agora. Quem será essa pessoa? Assim, se quiser, não precisa citar nomes, claro, pra Cara, não gerar polêmica, mas assim, né? eu não vou citar nomes, mas eu posso citar que algumas estão em Palmares, Ixi, outras estão no antigo na antiga empresa, né, que eu prestei serviço. eita, quase ele falava o nome, ó. Não escapou agora, veio aqui, mordi a língua. Mas assim, na antiga empresa, né, algumas pessoas, não é a empresa em si, Uhum. né, como a gente já tinha trocado uma ideia há um tempo, não é o trabalho que é ruim, é algumas pessoas que compõem o local, que acaba dificultando. É, exato. Mas assim, sem citar os nomes, são esses locais que eu indicaria assim, show, onde é que eu tô hoje, Poxa, velho, valeu. o cara não. A gente querendo gerar polêmica aqui, querendo gerar um ibope, o cara. Querendo gerar uns processos. Aguardo o processo. Mas aí, pra gente finalizar, já tá ficando de noite aqui. O que é que tu visualiza pro teu futuro? O que é que tu quer pro teu futuro? O que é que tu acha onde é que tu vai chegar? Cara, daqui a 5 anos, eu planejo daqui a 5 anos, eu pretendo estar num cargo de gerência, de gestão. Acredito que eu estou trabalhando para isso. Porém, eu deixo esse viés aberto porque eu penso muito em morar no exterior. Ah, show de bola. Velho. Portugal, cara, onde tiver mercado para mim, pretendo ir, né? Daqui a 5 anos, no máximo, assim. Eu tenho esses dois viés em aberto. Se eu não conseguir ir para fora, eu pretendo estar num cargo de gerência. Mano, que coisa boa. E o salário que tu pretende tá chegando aí? Teu salário dos sonhos. Cara, Hoje assim, tu disse a tua margem mais ou menos quanto tu tá ganhar, né? Quanto tu ganha, né? De 4 a 8 mil. Mas teu salário do sonho, poxa, eu quero. Assim, se bem que quando a gente chega no salário, a gente sempre quer mais, né? Mas hoje tu dissesse assim, não, pô, esse salário aqui cara, eu hoje batia assim, no peito e dizia, eu sou. hoje assim, no patamar que eu tô hoje, né, eu acredito que 20 mil me atenderia bem. Hoje, né, atualmente. Daqui Uhum. para frente a gente acaba caindo nessa premissa que você falou, né? A gente, pô, ganhou 20, pô, eu mereço mais, cara, eu vou lutar para ganhar mais. Então, até hoje eu diria que 20 mil. Mas aí eu preciso correr atrás para fazer bem mais para ganhar esses 20. Provavelmente quando você vai chegar em 20 mil, mas quando você chegar a 20 mil, você vai querer 40. Quando chegar em Sim, 40, vai sim, querer 100. certamente. E aí a evolução do cargo acaba te direcionando para isso, né? Você vai crescendo, crescendo e ele vai te Uhum. direcionando para isso. Não, então, tipo, na tecnologia, esses salários eles são muito possíveis, mas não pense que são comuns. Tipo, o salário que, por exemplo, eu ganho hoje é um salário legal. O que Anderson ganha hoje é um salário legal que provavelmente para você um júnior aí que está assistindo, ou você uma pessoa, um estagiário, uma pessoa que está aí estudando para entrar na área de desenvolvimento, poxa, se eu tivesse um salário desse aí, eu não queria mais nada da minha vida. De fato. Mas, poxa, não sabe quanta relação a gente teve para chegar a um certo patamar, de certa forma, a estar ganhando um salário legal, mas que a gente também quer mais, de certa forma assim. Quer mais conforto, quer mais qualidade de vida. As coisas aqui no Brasil, muito caras, principalmente lá em Perfeito. São Paulo, que é tudo mais caro. Mas, para fechar, nossa última pergunta, que vai ser a pergunta-chave de todas as conversas que eu vou ter aqui nesse quadro. Tu faria tudo de novo que tu fez para chegar até aqui? Cara, sem dúvida, sem dúvida. Eu acredito que todo esforço, né, toda batalha, inclusive toda a humilhação que eu sofri, né, em dados lugares que não convém ao momento, Uhum. teria feito tudo novamente, né? Teria tentado fazer de forma melhor, mas teria passado por todo esse processo até chegar onde eu estou agora, porque assim, hoje eu estou num lugar show, bacana, mas eu pretendo ir mais além. Então, É aquela coisa, estudar vale a pena.
apesar de ser duro. Então aí, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Aqui, Anderson Bispo. Chama aí a galera para se inscrever, pô. Opa, se inscreve no canal do Hugo aqui, dá uma força. Dá uma curtida, compartilha esse vídeo aí. Você já vai mandando pro pessoal e já mandando eles se inscrever, viu? Fechou, tamo junto. Pessoal, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.